A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Anderson Nunes e estamos aqui para a gravação de mais uma pré-aula. Hoje, lição número 1, estamos iniciando o terceiro trimestre, a Igreja dos Gentios, da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Nós terminamos um trimestre maravilhoso, falando a respeito das narrativas dos grandes homens de Deus, os quais o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, disse que o mundo não era digno deles, e destacando ali a figura dos patriarcas, um período de mais ou menos 400 anos, abrangendo ali a vida dos três patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E nós continuamos agora no mesmo método literário, que é narrativa, falando a respeito da narrativa do Novo Testamento, o livro histórico do Novo Testamento, o livro de Atos, Atos dos Apóstolos. E esta primeira lição tem como tema o chamado para os gentios. Textuário: e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos, capítulo 13, versículo 2. Verdade prática: quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. A leitura bíblica em classe está em Atos, capítulo 13, versículo 1 ao 12, que vai falar a respeito da primeira viagem missionária e o início, então, do ministério de Paulo como missionário, fazendo a primeira viagem ao lado do seu companheiro Barnabé. Introdução. Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos 1 e 8. Atos 1 e 8 diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então veja que aqui na introdução o comentarista diz que do capítulo 13 ao capítulo 28 marcam a grande virada da narrativa, tirando o foco de Jerusalém, passando então para Antioquia da Síria. É dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura que o Espírito Santo convoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito para alcançar as nações. Então veja que até aqui, Lucas, que escreve esse segundo tratado, e ele está escrevendo a respeito de Jesus e da seita chamada O Caminho, os seguidores dessa seita, que até então, quando inicia o livro de Atos, ainda não são chamados de cristãos. Vão ser chamados cristãos exatamente nessa cidade aqui, chamada Antioquia da Síria, no capítulo 11, Atos, versículo 26, onde os seguidores de Cristo serão chamados pela primeira vez cristãos. Então, aqui, o comentarista, que é o pastor Wagner Gabi, é o pastor presidente ali de Curitiba, capital do Paraná, ele que comenta essa lição, ele diz que Jerusalém sai do foco. E agora Antioquia da Síria entra em foco. Também vemos outra mudança aqui dentro do livro de Atos, que até aqui é Jerusalém que está em foco. E vemos que Pedro é o personagem principal. E vemos que no capítulo 12
ali no capítulo 12 diz a respeito de Pedro, e ele foi para um outro lugar, e não se fala mais de Pedro. E a partir do capítulo 13, quem passa a ser o personagem principal aqui, além de Jesus, o Espírito Santo, falando aqui de pessoas, é o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo passa a ser o principal personagem. Então, Paulo, vamos aprender muito com a pessoa de Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, usado por Deus para ser o apóstolo dos gentios. Nós vamos ver que desde o capítulo 10, ainda falando a respeito de Pedro, Pedro, ele tem uma visão, ele está em Jope, na cidade de Jope, litorânea, numa casa à beira do mar, na casa de Simão, o curtidor, ele está ali. E quando ele tem uma visão que desce um lençol do céu com algumas coisas que para um judeu seria impura, animais, répteis, mas Deus diz, mata e come. Esta visão é para que Pedro entenda que Deus não faz acepção de pessoas, e chegou a hora do evangelho ser pregado a toda criatura, a todas as nações. E quando falamos de gentios, uma igreja formada de gentios, a palavra gentio vem do grego étenos, que quer dizer exatamente nação. No primeiro século, para um judeu, quem não era judeu era gentio. Todas as outras nações eram chamadas pelos judeus de gentios. Então, esta igreja que começa a se formar em Antioquia da Síria é formada realmente por pessoas de diversas nações. Então, no capítulo 10, o evangelho abre-se aos gentios na casa de Cornélio. Pedro prega ali, eles recebem o batismo no Espírito Santo, antes recebem a palavra do Evangelho, aceitando a Jesus, porque Pedro apresenta a Cristo a eles, eles recebem o batismo no Espírito Santo e posterior o batismo em águas. E Pedro então abre a porta para o Evangelho aos gentios. E veja que Pedro, está escrito lá em Mateus 16, 19, que Jesus dando as chaves do reino para ele, o reino dos céus, ele usa a chave ali em Atos 2, veja que ele prega após a descida do Espírito Santo, e quase 3.000 almas aceitam a Jesus, inaugurando ali a igreja. Agora vemos de novo Pedro abrindo o evangelho para os gentios. Então, Pedro é um homem de muito destaque também no Novo Testamento, fazia parte da roda íntima de Jesus, e Pedro tinha uma certa liderança sobre os demais apóstolos. Então, agora, nós vemos no capítulo 11 de Atos, que após a morte de Estevão, que acontece no capítulo 7 de Atos, houve uma perseguição em Jerusalém, e esses seguidores de Cristo, desta seita chamada até aqui, chamada de seita, chamada o caminho, chamada deste nome de seita pelos fariseus, também o sinédrio e assim por diante, autoridades judaicas. Era chamado de uma seita. Eles achavam que o cristianismo seria mais uma seita do judaísmo, como tinha fariseus, saduceus, zelotes, essênios e assim por diante. O cristianismo seria mais uma seita do judaísmo. E aqui vemos essa quebra de paradigma, e Paulo vai escrever a carta aos Gálatas explicando realmente o que seria ser um seguidor de Cristo e não um judaizante, alguém que apenas seria realmente uma seita do judaísmo e continuariam com os mesmos ritos e liturgia do judaísmo, mas, diferente disso, seguiriam os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos dos apóstolos, porque estes aprenderam com Jesus. Então, eles passam a ser perseguidos e se espalham e passaram pela Fenícia, por Chipre, a ilha de Chipre, e depois chegando em Antioquia da Síria. Em Antioquia da Síria,
veja que ali acontece um grande avivamento. Os gregos começaram a aceitar a Jesus como o único e suficiente Salvador. Não só os gregos, mas todos os povos que habitavam naquela cidade começaram a ouvir, e ali havia muitos evangelistas. O evangelista fez a sua parte, o seu trabalho, o seu ministério. Eles receberam o evangelho em Jerusalém. Agora, como evangelistas, estão anunciando o evangelho em Antioquia da Síria. E chega a notícia em Jerusalém, a igreja mãe. Então, Jerusalém, a igreja de Jerusalém agora envia um pastor para cuidar das ovelhas. E o homem escolhido para essa missão é Barnabé. No capítulo 4 de Atos, vamos ver que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, um homem que amava o evangelho e que contribuiu para a expansão do reino de todas as formas, até mesmo com suas rendas e posses. Barnabé, o filho da consolação. Então, este homem é enviado para Antioquia da Síria. E é ele que tenta introduzir, quando Paulo chega a Jerusalém após a sua conversão no caminho de Damasco, ele retorna, depois de estar em Damasco, ele desce para Jerusalém, e ali não é bem aceito, mas Barnabé tenta inserir Saulo à comunidade cristã, mas Paulo não é muito aceito, Saulo ainda, e é colocado em um navio, é despachado para Tarso. E Barnabé, quando tem a oportunidade de assumir a grande igreja de Antioquia da Síria, ele se lembra, após assumir, ele se lembra de Saulo, de suas pregações, da sua convicção de que Cristo realmente era o Messias, e com todo o conhecimento que o jovem Saulo tinha a respeito da lei e toda a cultura da época, então ele vai atrás de Saulo, que está em Tarso, já está de 8 ou 9 anos no anonimato ali, fazendo tendas, trabalhando na sua profissão, e Barnabé vai buscá-lo para fazer parte do avivamento que está acontecendo em Antioquia da Síria. Então Saulo passa a ajudar ali no ministério em Antioquia da Síria, ao lado de Barnabé e o ministério ali da igreja local. Tópico 1. O nascimento da missão gentílica. Ponto 1. Antioquia, um centro escolhido por Deus. A cidade de Antioquia da Síria foi fundada no ano 300 antes de Cristo pelo general de Alexandre o Grande. Após a morte de Alexandre o Grande, ali foi dividido o poder do Império Grego entre os generais de confiança, 4 deles, e dentre eles aqui, Seleuco é um deles, e ele vai fundar a cidade de Antioquia da Síria. Então notem que aqui, na narrativa de Atos, essa cidade é uma cidade que já tem uns 350 anos, mais ou menos, uma cidade populosa, uma cidade grande, uma metrópole. Então ela foi fundada em 300 a.C. e o nome dado é uma homenagem ao pai de Seleuco, Antíoco. Havia várias Antioquias. Aqui Atos, no mesmo capítulo 13, vai falar de uma outra Antioquia da Pisídia, mas não é só essas duas, haviam várias, que era homenagem a Antíoco, pai de Seleuco. Então veja que esta cidade fazia parte do território da antiga Síria, por isso é chamada Antioquia da Síria, para destacar das demais, que haviam outras, como a da Pisídia, como já falamos. Ela era uma grande metrópole de 500 mil habitantes. Era uma cidade praticamente quase o tamanho de Joinville. Isso para o primeiro século era algo muito grande. Ela era a terceira em tamanho no Império Romano. Primeiro vinha Roma, depois Alexandria, no Egito, e em terceiro lugar, Antioquia da Síria. E nesse lugar, nessa cidade, que era um caldeirão cultural,
que havia pessoas de diversas nações que habitavam ali por conta do seu comércio forte, uma cultura também muito forte, a religião ali também acontecia de uma maneira muito forte, e veja que eles são influenciados pelos fenícios e Sidom, no que tange a religião, porque ali o culto à deusa Astarote, que vamos ver lá no Velho Testamento, que Elias vai lutar veemente contra este culto, e o culto a Baal, trazido por Jezabel, que era de Sidom, né? Do reino dos Sidônios. Ela então vai introduzir em Israel esse culto, e esse culto à deusa Astarote era um culto cheio de orgias sexuais, algo depravado. E ali na cidade de Antioquia da Síria havia esse culto. Era uma cidade religiosamente pagã. Então veja que dentro desse caldeirão cultural, e também uma cidade gigante no comércio, intelectualmente, uma cidade que tinha status de uma metrópole. Ali, Deus escolheu para que o evangelho aos gentios fosse anunciado. E eles tinham ali, na cidade de Antioquia da Síria, o porto de Seleucia à disposição. Ficava 20 quilômetros de Seleucia, e ali em Seleucia havia um porto de destaque no mar Mediterrâneo. E como Antioquia da Síria ficava às margens do rio Orontes, e este rio servia de canal para que as embarcações chegassem até Antioquia da Síria, fazendo então a cidade ser próspera, trazendo a ela tudo aquilo que vinha pelo mar. Então veja que ela se torna uma cidade próspera, grande, que cresce. Então nessa cidade, que é magnífica, conhecida, Deus a escolhe para que a partir dali o evangelho aos gentios seja pregado. E ali vira realmente uma base missionária. Passa de Jerusalém como ali a base missionária, até eles que enviam ajuda para Antioquia da Síria, mas agora Antioquia da Síria passa a ser um quartel-general do cristianismo, uma base missionária. Então, essa cidade foi escolhida por Deus. Ponto 2. Profetas e doutores servindo ao Senhor. A liderança local reunia profetas e doutores, mestres. Ministérios que, após o período apostólico, tornaram-se pilares da edificação da igreja. Está escrito em Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. É Deus que deu à igreja estes ministérios. Então, esta igreja de Antioquia da Síria é uma igreja equilibrada, uma igreja completa, porque ela, tanto intelectual como no poder, ela está completa. Ela é uma igreja equilibrada, tem conhecimento e tem graça. Lembrando do conselho do apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, crescei na graça e no conhecimento. O ministério é um ministério equilibrado. Ele tem, primeiramente, profetas. E profetas aqui, que vem do grego prophetes, que quer dizer aquele que fala em nome de Deus, e ele fala através daquilo que é escriturístico, ele fala através da palavra, ele está entre o povo pregando. E aqui a retórica dele, querigma, que ele prega com veemência através da palavra, ele é diferente do profeta dos moldes do Antigo Testamento. 3 coisas distintas, vamos deixar aqui bem claro, que é o profeta do Antigo Testamento, o ministério de profeta. Lucas 16:16 diz que a lei e os profetas vieram até João. Esse João Batista. João Batista, apesar de ser um personagem neotestamentário,
ele ainda está ligado ao Velho Testamento, é o último profeta nos moldes do Antigo Testamento. Ele é uma figura ainda do Velho Testamento, porque tem características e prerrogativas do profeta do Antigo Testamento. O profeta do Antigo Testamento, do hebraico Navi, que é o oráculo de Deus, ele falava aquilo que Deus colocava em sua boca, e ele, quando abria a boca, ele falava realmente o que Deus queria. Ele era ungido profeta por um outro profeta. Ele era o mais alto cargo na cúpula da religião judaica, porque ele colocava o dedo na cara do sumo sacerdote, do rei, ele repreendia, ele falava em nome de Deus, era o oráculo de Deus. O que o profeta do Antigo Testamento falava se tornou escriturístico, a exemplo de Ezequiel, Isaías, Jeremias, Elias, e assim por diante, outros profetas, Oséias, e assim por diante. Se tornou escriturístico. Ele apontava para frente, o cânon não estava fechado, e ele apontava para frente, para o futuro, a exemplo de Ezequiel, Daniel, eles apontavam para frente. Então, são várias prerrogativas diferentes, do profeta aqui do Novo Testamento. O profeta do Antigo Testamento é um molde. O profeta do Novo Testamento, aqui do grego prófites, é aquele que fala através da palavra, com eloquência, ele prega. Ele é parecido com um pregador que profetiza através da palavra, apesar de também ter o dom de profecia, porque ele buscava em Deus a revelação e instruía o povo. Veja que através daquilo que era escriturístico e também o que haveria de ser escriturístico, que era a cultura ali oral, o que os apóstolos ensinavam, aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles falavam através disso, profetizando, trazendo coisas que edificavam, exortavam a igreja e também consolava a igreja. E era de forma bem incisiva, esses profetas que também tinham o dom de profecia, que é a terceira coisa distinta, que vamos falar que é o dom de profecias. E hoje também temos na nossa igreja também esse tipo de profeta, que é aquele tipo pregador que profetiza através da palavra e também tem o dom de profecia, que é a terceira coisa distinta aqui que eu quero falar, que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, que é alguém que tem o dom da profecia. Esta, como vemos, ela pode ser julgada, ela também tem características próprias, consola, exorta e edifica. Ela, veja que ela não traz confusão à igreja. Vamos aprender ali com o apóstolo Paulo que o Espírito é sujeito ao profeta e assim por diante, como os irmãos bem conhecem. Mas é um dom importante na igreja e nós não devemos extinguir o Espírito Santo. Foi dado por Deus também esse dom à igreja e que nós tenhamos realmente no nosso meio pessoas com o dom de profecias, porque estas também edificam a igreja. Quando Deus fala, a igreja sente. Deus, quando ele se manifesta na igreja, e pessoas são usadas com o dom de profecias, nós vemos Deus agindo no meio da igreja porque o povo conhece a voz de Deus. Temos muitos pseudos profetas, falsos profetas, que trazem mensagens do seu próprio ego ou da sua própria mente. Quando falamos de profecias, tem 3 endereços. Pode ser divina, de Deus, pode ser do próprio homem, da sua mente, ou pode ser do inferno, do diabo, porque há realmente profecias que vêm para fazer confusão, traz confusão no casamento, na liderança da igreja e assim por diante. Mas esse profeta aqui, como vemos que eles eram tão importantes, que o apóstolo Paulo escreveu em Efésios 2:20, que nós estamos edificados, falando a respeito da igreja primitiva, sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, dos quais Cristo é a principal pedra de esquina. Eles lançaram fundamentos, eram homens cheios do Espírito Santo, que traziam realmente, mediante inspiração direta de Deus,
palavras maravilhosas para o povo. Então veja que eles eram muito importantes. E também, veja que também tinha doutores e mestres. Falando a respeito de doutores, e veja o que está escrito de novo, vou ler aqui, Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. E aqui há um paradoxo. Não só eu, mas muitos eruditos entendem que o paradoxo ministerial aqui dos ministérios, pastores e doutores, nem todo doutor é pastor, nem todo mestre é pastor, mas o pastor deve ser mestre. Por quê? Porque só o mestre pode ver e reconhecer uma heresia que está sendo disseminada no meio da igreja. Então o pastor também deve ser mestre, deve conhecer as santas escrituras, ele deve ser mestre da palavra, assim como o dentista entende da sua profissão, o médico entende da sua profissão, o advogado, o juiz, assim por diante, também o pastor entende das santas escrituras, é um mestre da palavra. Mas é um paradoxo aqui, todo pastor deve ser mestre, mas nem todo mestre é pastor. E aqui estamos falando de mestres que ensinavam na retórica do ensino à igreja através daquilo que era escriturístico, o Antigo Testamento. Ainda o cânon do Novo Testamento não havia sido formado, mas eles tinham o Velho Testamento. Mas fala de Jesus no Antigo Testamento, fala. Eles, assim como Paulo, ensinavam a igreja de Antioquia, mostrando Jesus no Antigo Testamento, em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, mostrando Jesus, que realmente o Velho Testamento aponta para o Novo, e há várias tipologias cristológicas no Antigo Testamento, por exemplo, em Levíticos ele é o Cordeiro, e assim por diante, você vai ver apontamentos para Cristo, tipologias cristológicas no Antigo Testamento. Os profetas apontavam para Cristo, o Pentateuco apontou para Cristo, os livros históricos apontaram para Cristo, também os livros poéticos apontaram para Cristo. Então veja que realmente Cristo está apontando para a pessoa de Jesus, o Velho Testamento, e o trabalho do mestre aqui, do doutor, é mostrar Cristo nas Escrituras. E veja que isso acontece muito na igreja primitiva. E depois também eles ensinam aquilo que era a tradição oral, o ensinamento dos apóstolos, aquilo que eles aprenderam com Cristo. Eles tinham um trabalho de ensinar, instruir, diferente do profeta, que era mais enfático, era mais tipo um pregador eloquente, falando e também revelando coisas, inspiração direta dos céus para o povo e também falando daquilo que era escriturístico, pregando com ousadia e graça. São coisas distintas e vamos ver que quando vamos dissecar aqui entre evangelista, profetas e mestres, aqui na igreja primitiva, tem realmente, cada um tem um pouco de cada, né? Porque o evangelista também prega, ganha almas, e aqui esse profeta é alguém muito usado por Deus, que vai trazer coisas espirituais ao povo, de modo que edifica, consola e exorta o povo. Ponto 3. A separação de Paulo e Barnabé. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração, imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Veja que Barnabé, ele foi enviado pelo ministério, pela igreja de Jerusalém, para assumir a igreja em Antioquia da Síria. Agora o Espírito Santo está falando para enviar Barnabé e a Saulo, que com certeza era destaque no conhecimento e é um desses mestres aqui, porque ele foi formado aos pés de Gamaliel, apesar de também ser profeta. Vamos ver que ali havia
alguns, e Lucas faz questão de frisar o nome daqueles que eram destaque, a cúpula da igreja em Antioquia da Síria, mas veja que Paulo é um grande mestre, um grande doutor da lei, destaque em tudo. E esses dois, um era o pastor da igreja, o outro era o grande mestre, mas esses dois foram enviados pelo Espírito Santo. E veja como começa esta primeira viagem missionária. Lucas, e ele faz de propósito, Lucas é historiador, além de médico, e alguém diz que o que ele escreve não tem autoridade doutrinária porque ele não era um teólogo, muito enganados, porque Lucas era médico, era teólogo. Paulo é formado aos pés de Gamaliel e Lucas é formado aos pés de Paulo. Então era um teólogo, aprendia com Paulo diariamente. E também é um grande historiador, o seu estilo literário nos fascina. Então veja que ele faz de propósito e coloca, quando sai de Antioquia da Síria, a equipe é liderada por Barnabé e Saulo. E quando no versículo 9, você vai ver aqui no versículo 9, que diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: desde a conversão de Saulo até aqui, Lucas vai chamá-lo de Saulo, mas esta é a última vez que ele chama Paulo de Saulo. E vamos ver que depois disso, do sucesso da missão na ilha de Chipre, o sucesso como Deus usou Paulo ali, após essa missão em Chipre, Lucas muda a ordem, agora é Paulo e Barnabé. Paulo, e como ele escreve, nos orienta e nos instrui a entender que agora Paulo passa a ser o líder desta equipe missionária que é formada por Paulo, Barnabé e João Marcos. Então veja que agora é Paulo e Barnabé, não é mais Saulo. Saulo que tem aí uma homenagem, porque Paulo é da tribo de Benjamim, e o mais famoso da tribo de Benjamim, sem dúvida, é Saul. E Saulo é uma homenagem a Saul, Saulo. Então agora ele passa a usar, Lucas passa a chamar ele de Paulo, e Paulo passa a usar esse nome também a partir daí, porque Paulo é um nome romano. E como todos sabem, Paulo era um cidadão romano. E isso ajudou a abrir portas para o evangelho, para ser pregado em todo o mundo conhecido de então. Deus preparou o homem certo. O maior evento está entre os grandes eventos, alguns falam até que é o segundo grande evento do Novo Testamento, é a conversão deste homem, porque realmente o cristianismo cresceu por conta da pregação do apóstolo Paulo, que expandiu o evangelho além das fronteiras. O apóstolo dos gentios, que pregou até o Ilírico, a parte mais remota que se tinha notícia, lá depois da Espanha, no final da Espanha. Após isso, os gregos achavam que a partir dali, do mar, depois do Ilírico, seriam os Campos Elíseos, que faz parte aí da cultura grega, que é o paraíso dos gregos, a repetição dos melhores momentos da vida do homem, é o que acontece pós-morte dentro da cultura grega, da cultura helênica. E aqui estamos falando dessa cidade de Antioquia da Síria, e já vamos passar para o tópico 2, mas é importante dizer que a cultura aqui nessa cidade é a cultura helênica, a cultura grega. Apesar do Império Romano já estar quase há um século no comando, ou está há um século no comando aqui, a cultura não é romana, mas é grega, porque, como dizem os historiadores, o vencedor foi vencido. Por quê? Apesar de Roma ter vencido, a cultura continuou sendo grega.
No Império, a cultura que predominava era a cultura grega. Tópico 2. O Espírito Santo e a obra missionária. Ponto 1. O Espírito que conduz a missão. O Espírito Santo que conduz. Você vai ver a importância do Espírito Santo e ele mostra para que veio. Jesus prometeu aos discípulos em João, capítulo 14, capítulo 16, e veja que o Espírito Santo está instruindo, está envolvido com a igreja, e a igreja está cheia do Espírito Santo, conduzida, orientada pelo Espírito Santo. E o livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo, porque vemos que é o Espírito Santo que atua em todo o livro de Atos, conduzindo, dirigindo, ensinando. É ele que inspira, dirige, separa e envia os missionários. Então vemos aqui que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, e devemos dar importância à pessoa do Espírito Santo, porque ele é uma pessoa e divide com o Pai, com o Filho, os mesmos atributos, é da mesma essência. Veja que ele também é incriável, coeterno, ele é coigual, ele faz parte da Trindade e o Espírito Santo é Deus. E veja que Pai, Filho e Espírito Santo não é uma ordem hierárquica, não é uma hierarquia de poder, mas é uma hierarquia de propósitos. Cada um tem seu propósito e a sua obra específica dentro do plano da salvação. O Espírito Santo é Deus. E veja que este Espírito Santo enviado pelo Senhor, veja que coisa maravilhosa, a comunhão e unidade da Trindade. Agora o Espírito Santo que está conduzindo a obra missionária, a expansão do Evangelho e do Reino. Então veja que o Espírito Santo orienta, dá a direção, organiza. Nós devemos realmente ficar na dependência do Espírito Santo, não sair para local algum sem a direção do Espírito Santo. O textuário já diz a respeito disso. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Atos capítulo 13, versículo 2. E a verdade prática, quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus. Me lembro com essa verdade prática o livro do grande teólogo pentecostal, no início não, mas no final de sua vida, pentecostal Gordon Fee, Ouvindo o Espírito. Um livro maravilhoso. E aqui a igreja de Antioquia é uma igreja que é exemplo para nós, porque ouvia o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem conduz a igreja. O Espírito Santo é quem conduz a liturgia do culto. É o Espírito Santo que conduz o nosso ministério. É o Espírito Santo que dirige e conduz as nossas vidas. Ponto 2. O poder do Espírito na evangelização. O poder é parte essencial da testemunha. Era uma prerrogativa daquele que seria testemunha ser cheio do poder. Veja, os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Então veja que os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo ali em Atos capítulo 2 e eram 120 pessoas que estavam no cenáculo, mas pós o capítulo 2, você vai ver em todas as reuniões onde Pedro ou outros estavam reunidos ali,
que as pessoas recebiam o batismo no Espírito Santo, e vamos ver, e caiu sobre eles o Espírito Santo, e desceu sobre eles o Espírito Santo, e o que acontece, a evidência ali é línguas estranhas, vemos no texto, nos textos que realmente é isso, e chama a atenção daqueles que estão em derredor, então não é algo calminho, quieto, mas é algo que chama a atenção, traz realmente o foco para eles. Então veja que os discípulos receberam o batismo no Espírito Santo, e veja que o batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, e é importante dizer aqui que na teologia lucana, já falamos que Lucas era teólogo, dentro da teologia lucana, e Robert Menzies vai escrever muito a respeito disso, ser cheio no Espírito Santo é ter a evidência dos dons na vida. Então veja que ser cheio no Espírito Santo aqui em Atos é ter na vida a evidência dos dons, diferente de Paulo, e não há divergência entre Paulo e Lucas. A teologia paulina, você vai ver nas cartas de Paulo, ser cheio do Espírito Santo, como está lá em Gálatas capítulo 5, é alguém que anda no fruto do Espírito, é alguém que se conduz como quem tem o fruto do Espírito. Ali está falando do modo de se conduzir, mas também Lucas vai ensinar que também o homem aqui, que é cheio do Espírito Santo, como Paulo foi cheio do Espírito Santo em Atos capítulo 9, é alguém que tem em sua vida a evidência dos dons do Espírito Santo. E aqui, vemos que em Atos capítulo 2, eles vão receber o batismo no Espírito Santo, e veja que o batismo no Espírito Santo é prerrogativa para ser testemunha. Por quê? Vamos ver que Lucas escreve no capítulo 24, versículo 49, para que eles permanecessem, Jesus falando, permanecessem em Jerusalém até que recebesse a promessa do Pai. Lucas vai escrever também em Atos, no capítulo 1, versículo 4, ficai, Jesus orienta, ficai em Jerusalém até que recebam a promessa do Pai, a promessa do Pai. O batizador é Jesus. Atos 1 e 5, e vós recebereis o batismo no Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus está dizendo que eles vão receber o batismo no Espírito Santo. Então, eles vão receber o batismo no Espírito Santo não muito depois desses dias. E o que acontece em Atos 2? Eles recebem o batismo no Espírito Santo. E o que é a evidência ali são as línguas estranhas. E nós vamos ver que isto é prerrogativa, porque em Atos 1 e 8, Jesus vai dizer, mas ser-me-eis testemunhas. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é o que está acontecendo aqui. Mas a prerrogativa, primeiro, para sair e ser testemunha, tem que ser cheio do poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Primeiro, receber poder. Depois, ser testemunha. E a declaração de fé diz que o batismo no Espírito Santo é um revestimento do alto com um propósito. Qual é o propósito? Ser testemunha. E tem como evidência inicial falar em línguas estranhas. É uma experiência distinta do ato da regeneração. Quando o homem aceita a Jesus, ele passa a ser morada do Espírito Santo, ele é selado com o Espírito Santo. E essa é a primeira experiência com o Espírito Santo, é ter o Espírito Santo habitando nele. Os discípulos já tinham o Espírito Santo habitando neles. Agora, em Atos capítulo 2, vão ter a segunda experiência, que é o batismo no Espírito Santo. E falando de batismo, quando falamos de batismo, sabemos que batismo, a etimologia da palavra quer dizer mergulho. No batismo em águas, o oficiante, o ministro, é o pastor, o presbítero, que batiza. O candidato é você, somos nós. E o componente é a água. O ministro vai mergulhar ele na água. A imersão é a figura, a tipologia do sepultamento do velho homem. E a imersão, o sair da água, o renascimento do novo homem, que segundo Deus é criado, como escreveu Paulo em Efésios capítulo 4. Isso é o batismo em águas.
a tipologia do sepultamento do velho homem. Agora o batismo no Espírito Santo. O ministro, quem batiza? João Batista disse: eu vos batizo com água, porém esse que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo. Quem batiza é Jesus. Jesus é o ministro, é ele que batiza no Espírito Santo. A promessa, ele disse, a promessa é do meu Pai, mas quem batiza é Jesus, é o Filho. E agora a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Qual é o componente? O componente do batismo em águas é a água, mas no batismo no Espírito Santo já está dizendo, batismo no Espírito Santo. O componente é o Espírito Santo. O homem já tem o Espírito Santo habitando no seu coração, agora ele vai ser mergulhado no Espírito Santo, vai ser cheio do Espírito. Então essas tipologias fazem bem a nós sabermos e compreendermos o que é ser cheio do Espírito Santo, o que é ser batizado no Espírito Santo. Amém? Ponto 3. Evidências da ação missionária do Espírito. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar da perseguição. Vamos ver que quando eles saem para a primeira viagem, Barnabé e Saulo descem a Seleucia, que é Porto, e vão atravessar o mar Mediterrâneo até a ilha de Chipre. E essa distância por mar é 210 quilômetros. E chegando ali em Salamina, começam a pregar o evangelho. E agora eles vão andar 160 quilômetros atravessando a ilha de Chipre até chegar em Pafos, que é a capital da ilha. E ali vão pregar o evangelho e ali o procônsul, o governador da ilha, Sérgio Paulo, aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E como sabemos, Barnabé, que era da tribo de Levi, ele era natural da ilha de Chipre. E veja que ali, vamos ver que a oposição ao evangelho ali, por parte daquele mágico Elimas, ou Bar Jesus, Paulo vai colocar no lugar dele, o nome dele diz que ele é filho de Jesus, ou filho da salvação, mas Paulo vai chamá-lo de filho do diabo, porque estava tentando afastar o procônsul Sérgio Paulo de ouvir o evangelho, de aceitar a fé. Então é repreendido e ali tem o confronto entre a luz e as trevas, e a luz vence, porque aquele que era enganador, que vivia de enganar, passava a noite tramando para enganar o povo, ele é desmascarado, porque Paulo vai dizer, a partir de agora você vai ficar cego. E ele não pôde mais ver, por um período ele não viu, e ali ele estava apalpando porque não podia mais enxergar. E isto foi notório em toda a ilha, que aquele que se dizia ser grande foi envergonhado, o enganador foi envergonhado e Paulo saiu dali. Paulo, que estava cheio do Espírito Santo, estamos falando o poder do Espírito Santo na evangelização, Paulo estava cheio do Espírito Santo, Barnabé estava cheio do Espírito Santo nas 3 viagens. O Espírito Santo é o protagonista, é ele que usa os missionários aqui, tanto em Pafos como nas demais cidades. Tópico 3. A igreja como agência missionária. A igreja é uma agência missionária. A igreja que ouve a voz de Deus. E aqui, meus irmãos, algo importante, metodológico, que eu quero passar aos irmãos a respeito de uma igreja como agência missionária, como é o envio de um missionário. E aqui está evidente a forma, porque tudo que foi escrito para instrução nossa. E aqui está o método, a forma. Veja, a igreja que ouve a voz de Deus, como o Espírito Santo enviou Barnabé e Saulo, e como ele ainda envia missionários. Veja, primeiro, é o preparo intelectual e espiritual, porque
Eles estavam preparados, porque ali havia profetas e doutores. É o preparo espiritual e também intelectual. Tem que estar preparado, não pode ser enviado sem estar preparado, intelectualmente e também espiritualmente. Então veja que o preparo é primordial. E já citamos segunda epístola de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Crescer na graça e no conhecimento. Este é o primeiro ponto, o preparo. Segundo, o Espírito Santo fala com o ministério. Veja que eles estão orando. Vamos ler o texto? No texto da leitura bíblica em classe, que está no versículo 2. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo, a quem? Ao ministério, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. O Espírito Santo fala primeiramente com o ministério. Não é você que vai por conta própria. O Deus que chama, se você tem uma chamada, permaneça fazendo isto aqui, jejuando e orando. O Espírito Santo irá falar com o ministério. Não é você que pede, é o Espírito Santo que fala o seu nome, é o céu que fala o seu nome. Quando vamos por nossa conta própria, fica por nossa conta e risco. Por quê? Você foi por conta própria e muitos estão sofrendo por isso. Porque o Espírito Santo primeiramente fala com o ministério. Fala o seu nome, coloca o seu nome no coração do pastor presidente. Veja que é assim que funciona as coisas. Terceiro, o ministério envia. No versículo 3. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Quem que está despedindo eles aqui? O ministério. Versículo 3. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Tudo na oração. O ministério agora está enviando. Agora sim, versículo 4. E assim estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia. Mas não foi o Espírito Santo que enviou, sim. Mas o Espírito Santo falou com o ministério e o ministério enviou sobre a orientação do Espírito Santo. Porque quando é enviado pelo ministério, ele, além de ter a cobertura espiritual, porque haverá o ministério segurando a corda, como aqui em Joinville, o nosso departamento de missões Siloé, nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, que está com esta cobertura espiritual, orando, consagrando, intercedendo pelos missionários e também cuidando de todas as necessidades do missionário. Ele tem a cobertura espiritual, mas também a cobertura financeira. E a parte importantíssima da chamada missionária é esta cobertura do ministério. Não pode ir sozinho, não pode ir por conta própria. É o ministério, o céu fala com o ministério, o Espírito Santo fala com o pastor presidente, fala com o ministério ora, pede confirmação, impõe as mãos e envia. E agora o ministério que enviou irá cuidar, tanto espiritualmente como financeiramente. Ponto 2. Uma igreja que envia e sustenta seus missionários. Veja que a igreja sustenta os seus missionários a exemplo do que acontece aqui em nosso campo de trabalho, através do nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melfior, e também do departamento Missões Siloé, e vemos a bênção que é esse departamento sustentando missionários, quase 400 missionários em todo o mundo, sustentados por esse importante departamento. Ponto 3. Uma igreja que cumpre a grande comissão. Uma igreja guiada pelo Espírito Santo é uma igreja que cumpre a grande comissão. A grande comissão, a ordem de Jesus,
de ir e pregar, veja que está em Mateus, no capítulo 28. Eu vou ler aqui esses versículos maravilhosos, que são os versículos da grande comissão, a partir do versículo Mateus, capítulo 28, versículo 19 a seguir. Vão, portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Este é o ide e ensinai. E também Marcos capítulo 16, que é o ide e pregai. Marcos capítulo 16, versículo 15 a seguir. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Empunharão as mãos sobre enfermos e os curarão. Então esses são os versículos da grande comissão, e a igreja guiada pelo Espírito Santo cumpre a grande comissão. Então vemos aqui, conclusão, a missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. E a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje, o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Nós estamos vivendo Atos capítulo 29. A igreja dá continuidade a esta visão missionária. A igreja contemporânea continua escrevendo o livro de Atos, fazendo missões, indo por todo o mundo e pregando o Evangelho de Cristo, a expansão do reino de Deus. Deus abençoe você, amado aluno da Escola Bíblica Dominical. Você, professor, que Deus abençoe a sua aula, que a sua aula seja magnífica. Deus te use na terra. Também os superintendentes, a nossa liderança geral, a nossa coordenação geral, na pessoa do nosso vice-presidente, pastor Eliseu Melfior, que também é o coordenador geral da IBD, e os demais que compõem esse importante departamento da nossa igreja. Também o meu abraço ao nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, que é um grande incentivador da nossa EBD. Deus abençoe você, o meu abraço, Deus abençoe você e sua família.